Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Veremos hoje o capítulo 2, versículos 19 a 30, onde o apóstolo Paulo vai mostrar sua preocupação, seu interesse em relação aos filipenses, que estão preocupados com o apóstolo Paulo. E essa é uma das belezas dessa carta, é que há uma legítima reciprocidade do amor, da preocupação, do cuidado em relação a Paulo e a igreja que está em Filipos, que está preocupada por causa da situação dele, né? Preso, depois de ter sido açoitado, e tudo relacionado àquele momento difícil. Então o apóstolo Paulo, agora ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ele está com Timóteo, que está servindo. É um momento em que ele precisa de suporte. Não é a única pessoa que está ali apoiando, ajudando o apóstolo Paulo. E ele deseja que Timóteo, esse jovem pastor, vá abençoá-los, servi-los, vá levar a eles conforto, a palavra do Senhor, né? Mas também ele voltaria, então não era uma coisa definitiva, porque ele estava sempre junto ao apóstolo Paulo, tanto para aprender quanto para ser um instrumento nessa propagação do evangelho pelo mundo. Ele deseja, não é agora. Quem irá levar essa carta é outra pessoa, é Epafrodito. Mas ele já anuncia que pretende levá-lo depois, ou enviá-lo depois. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Por que Timóteo? Porque o apóstolo Paulo conhece bem, de modo que ele diz que e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Foi o apóstolo Paulo que ele diz que gerou, né, Timóteo como filho na fé. Um filho na fé. Ou seja, ele é quem levou a Cristo Jesus. E conhecia bem, porque estava caminhando junto ao apóstolo Paulo. Timóteo, ele aprendeu com o apóstolo Paulo. E foi provado, e obviamente aprovado em seu caráter, mas não só isso, em seu cuidado ministerial. Isso é importante. Na verdade, são dois pontos, né, que a Escritura menciona a respeito do pastor, que é ele e a obra dele. E ele foi aprovado nas duas coisas. Tanto o caráter dele, como alguém que realmente temia Deus, amava a Deus, e procurava viver uma vida para a glória de Deus, quanto a obra dele. E ele menciona o ponto que ele cuidava dos interesses dos irmãos, né? Ou seja, o pastor, aqui você pode ver duas coisas. Um modelo, né? O caráter aprovado, que é exatamente o mesmo que o apóstolo vai mencionar na carta a Timóteo, né? Quando ele fala dos critérios para ser pastor. Capítulo 3. Então, ele, porque a ideia é que ele seja um modelo. Lembre-se que o apóstolo Paulo também diz aos Coríntios, por exemplo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele como alguém que é um instrumento nas mãos de Deus, como um modelo para que as pessoas saibam o que Deus quer, vendo, né? Ou seja, elas vão ouvir, sim, vão ouvir a palavra do Senhor que o jovem pastor vai estar pregando. Mas vão também vendo o temor a Deus, o amor ao Senhor, uma vida dedicada a Deus, uma vida cheia do fruto do Espírito. Então, vão vendo o exemplo prático, né? Quando a gente prega, a gente sempre ensina e dá exemplos. Então, a gente ensina a doutrina e dá exemplos para a pessoa compreender. E aí observem que interessante, o próprio Deus provê de um exemplo prático cotidiano. A ideia eles vão ouvindo a palavra de Deus e vão vendo como é que isso funciona.
Não são pessoas perfeitas. Esse é um equívoco que costuma surgir, porque as pessoas olham para quem está à frente e normalmente idealizam alguém perfeito. Ali não erra, ali não peca, ali nunca falhou, ali é perfeito, ali suporta tudo, e ali... Não, isso não existe. Tanto que Deus também providenciou para nós, em sua palavra, exatamente esse ensinamento. Veja, todos os personagens da Bíblia, todos eles apresentam fraquezas, falhas, defeitos, dificuldades, lutas internas e externas. Todos eles. Por quê? Porque a gente precisa ter consciência plena sempre de que essa realidade do pecado presente na natureza humana, na criação como um todo, ele não foi tirado e ainda não será tirado até a volta de Jesus. Mesmo justificados, só seremos glorificados com a volta de Jesus. Então, a consciência disso é importante, porque há uma tendência no cristianismo de achar que é possível alguém alcançar a perfeição e beatificar, né? Tornar um santo um personagem qualquer. Aí você vê a história toda, as pessoas fazendo isso. E você vê no cotidiano que as pessoas fazem isso, né? Costumam elevar um líder a status de semideus, né? Alguém que ele alcançou um estágio extraordinário. Isso não existe. Tanto que em Gálatas, como até já mencionamos em outro momento, o apóstolo Paulo exorta o apóstolo Pedro por estar dissimulando. Então, é o apóstolo. Na verdade, até poderíamos dizer o maior de todos os apóstolos, no sentido de que ele foi o responsável por toda a iniciativa e até liderança dos apóstolos no início. Né? E o apóstolo Paulo diz, né, que Tiago, João e Pedro eram considerados colunas, né, os mais importantes, alicerce para todos os outros. Então eles tinham um papel importante ali dentro do colegiado apostólico e foi exortado pelo apóstolo Paulo. Então, não é ser perfeito, mas é servir de modelo, ou seja, ele prega a palavra do Senhor e ali está um modelo cotidiano, para que as pessoas possam ouvir e vendo como é que funciona, né? Mesmo que não seja perfeito. Né? É por isso que a ideia é ser irrepreensível, é a ideia de alguém exemplar, mas não perfeito, obviamente. Então, ele tinha algo, duas coisas importantes. Primeiro, que ele estava aprovado nesse modelo, né? E segundo, que ele estava realmente cuidando da obra do Senhor como deveria. Ou seja, ele cuidava da igreja. O ministério não era uma profissão. O ministério não era uma profissão, um instrumento para ficar famoso, como hoje tem acontecido bastante. Ou um instrumento para ficar rico, como também tem acontecido bastante. Ou um instrumento para crescer em poder. Né? Tem acontecido muito da religião, o cristianismo, o evangelicalismo mesmo. A religião se tornar, e isso é costumeiro na história, você vê que na história da igreja várias vezes isso acontece, se tornar um trampolim para personagens conseguirem objetivos particulares. Como disse, seja dinheiro, seja poder, seja fama, conseguirem objetivos pessoais usando o sistema, usando a igreja para isso. Parece que está tudo bem. Prega bem, se dedica, tal. Mas isso aí você começa a perceber que, na verdade, ele é que está crescendo, ele é que está alcançando seus objetivos, não a igreja. Então, o pastor deve cuidar dos interesses da igreja. O que ele disse até antes. Né? Vocês lembrem que é um ensinamento para todos. E, obviamente, se espera do pastor mais ainda. Né? Quando ele diz para os irmãos, para que eles cuidem não somente do que é próprio, né, mas também do que é dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E é exatamente o que ele espera. Mais ainda, um pastor que ele cuide das necessidades, dos interesses dos outros. É claro que aqui não estamos falando de estar cuidando no sentido administrativo, em outros, né? Mas cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas. Ou seja, o interesse real. E ele via isso em Timóteo.
Ele via alguém que se preocupava com as pessoas, cuidava das pessoas. Então, ele pregava para o bem delas, para a edificação, e não para ele ficar famoso e aparecer. Algumas pessoas faziam isso. Algumas pessoas pregavam somente para chamar a atenção das pessoas e aparecer mesmo. Ele aparece no Novo Testamento pessoas assim. Ele fazia a obra, ele realmente se dedicava a levá-los à maturidade cristã. Ele queria que eles crescessem na fé. Então havia uma preocupação com eles, né? Inclusive, não por dinheiro ou por outras coisas, mas para que realmente Deus fosse glorificado sempre. Jamais, mesmo que você veja a preocupação do apóstolo Paulo com as pessoas, jamais se omite o propósito principal, porque ele é o propósito estabelecido sobre o qual tudo é construído. A glória de Deus sempre será a base, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11. Então, a glória de Deus é o fundamento, tudo é construído em cima. Então, esse é o propósito. O que acontece é que, sobre esse propósito, há o propósito de abençoar vidas. Também não pode ser omitido, porque, lembre-se, os 3 mandamentos sobre o amor, né? Ou do amor. Amar a Deus todo o coração, toda a alma, toda a força. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. E o terceiro, dado por Cristo no Novo Testamento, amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. É relacionado à igreja, não geral. O segundo é genérico, é abrangente, ele envolve a humanidade inteira. O terceiro é restrito, ele é relacionado somente à igreja. É um mandamento exclusivo. Esse é o terceiro novo mandamento. Então, observe que os 3, eles andam juntos. Não dá para você dizer assim, e o apóstolo João fala, né? Ninguém pode dizer que ama a Deus e não ama seu próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. Ou seja, os 3 mandamentos andam juntos. Tanto que, quando o fariseu, o escriba, perguntou qual o grande mandamento da lei, ele poderia ter respondido só amar a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a sua força. Esse é o grande mandamento. Ele não perguntou qual o segundo, né? Mas observe que Jesus relaciona os dois. Ou o escriba perguntou porque era natural se entender assim, ou Jesus quis ensinar a eles que não dá para separar. Por quê? Porque os fariseus separavam. Tanto que mataram Jesus, tentando encontrar uma prova para acusá-lo quando não havia. Condenaram injustamente Jesus, dizendo que estavam fazendo isso por amor a Deus. Eles separavam. Então, não dá para separar. Quando Jesus responde qual o grande mandamento da lei, ele responde amar a Deus, amar o próximo. Claro, na sua proporção, porque sempre amar a Deus será maior, mas ele relaciona as duas coisas. Podemos dizer que o terceiro também vai estar relacionado, porque o terceiro ele só vai dar depois, né? Mas uma vez que o primeiro e o segundo estão relacionados e o terceiro possui a mesma natureza, então vamos entender que o terceiro, por dedução, ele também está relacionado com o primeiro e o segundo. Então não dá para separar. Não dá para separar. Eu faço por amor a Deus, mas fere o amor ao próximo, ou fere o amor aos irmãos. Não faz sentido isso, né? Há coisas que podem ser feitas por amor a Deus e pessoas terem prejuízo porque realmente há uma necessidade. Por exemplo, um herege, né? A pessoa está realmente negando a Cristo, vamos botar assim, um falso profeta. Aí tem que ter cuidado que infelizmente hoje, principalmente no meio reformado, vamos dizer assim, as pessoas estão bastante confusas em relação a isso, porque elas se tornaram como que militantes. Né? Eu acho que essa é a melhor expressão para a juventude dentro do meio reformado, é que são militantes. Né? A imaturidade, a falta de sabedoria e outras coisas mais, eles acham que podem atacar qualquer pessoa que pense diferente. Eles não conseguem distinguir entre realmente hereges, né? E pessoas que pensam às vezes diferente dentro de uma variação, dentro de uma margem cabível, dentro da teologia, vamos assim, cristã, vamos botar uma forma mais abrangente, bíblica, vamos pensar assim, não restringe. Dentro da teologia bíblica existem margens cabíveis, né? Que cristianos conseguem andar dentro dele, é aceitável, né? E
Ninguém, dentro desses limites, ninguém deve ser tratado como não cristão. O cara é cristão. Só que existem margens cabíveis, aceitáveis, toleráveis. O cristianismo precisa saber lidar com essas margens aceitáveis, toleráveis. Há outras coisas, né? Então, fora dessas margens, por exemplo, negar a divindade de Cristo está fora, porque é negar a essência dele. Ele é. Né? Deus não tem, pensando aqui na essência de Deus, Deus é sempre essência. Né? Deus ele é quem ele é. Né? Como ele diz, eu sou o que eu sou. Deus é sempre essência. Né? Não há acidentes em Deus, é somente a essência. Então, você negar a essência de Deus, não pode. Ele é quem ele é. Então, isso aí não dá para aceitar. Né? Então, está fora das margens, por exemplo. Né? E outras coisas mais, por exemplo, salvação por obras. Né? Você fazer alguma coisa para ser salvo. Vou tentar ser bonzinho para agradar a Deus, ser salvo. Fere as margens, está fora das margens. Por que está fora das margens? Porque isso fere o próprio Evangelho. Isso anula o Evangelho. O Evangelho é a manifestação graciosa de Deus que entregou o seu Filho graciosamente para os pecadores serem salvos pela justiça unicamente de seu Filho, tendo em vista que não há um justo nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, fere as margens, percebe? Então, há falsos ensinos que saem das margens aceitáveis do cristianismo. Mas há ensinos ou há entendimentos dentro das margens. Variações, por exemplo, de batismo. Pessoas que batizam por imersão, outras por aspersão. Então há variações de batismo. É aceitável? É aceitável. Está dentro das margens. Inclusive pela própria dificuldade, tantas vezes, de se defender um e o outro. Né? Então está aceitável. Né? As variações escatológicas, por exemplo, né? Nós temos os amilenistas, pré-milenistas, pós-milenistas, está aceitável. Então há diversos ensinos, ideias, entendimentos bíblicos que andam dentro das margens aceitáveis do cristianismo. E mesmo assim, muitas pessoas, por imaturidade, elas condenam outras pessoas, seja o que for, mesmo estando dentro das margens. Está dentro da margem, o cara não é um herege, o cara não é um falso profeta. Ele está andando dentro da margem. Ele é um verdadeiro cristão que pensa diferente de você. E você tem que ter sabedoria, maturidade para saber lidar com esses limites do cristianismo, essas margens do cristianismo, considerar o que é aceitável e o que não é aceitável. O que está fora disso, aí realmente, opa, cara, você está negando a essência do cristianismo, você está negando coisas que não dá para te aceitar. E aí você vai realmente julgando corretamente pela Escritura cada coisa. Então, Timóteo, ele realmente se dedicava, ele realmente amava, ele realmente fazia a obra do Senhor e o apóstolo Paulo confiava nele. Não era o único, né? Ele, inclusive, vai mostrar que também confiava no Epafrodito. Então, é importante para o apóstolo Paulo que fossem pessoas que tivessem uma dedicação, um cuidado, um amor ao Senhor, andasse com Deus. Em outras palavras, andasse verdadeiramente com Deus e tivesse, então, essa demonstração de que tinha uma alma, um coração pastoral, que cuidasse dos outros, que se preocupasse com os outros, que realmente quisesse a edificação da igreja, estivesse pronto, inclusive, para se dar, né, pela igreja. Como ele vai falar, inclusive, sobre o Epafrodito, né? Então, ele continua. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, a proposta dele é enviar Timóteo para abençoar a vida deles, edificar, receber informações também. Mas ele também pretende ir. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Lembre-se que na carta, que é um conforto, um consolo para os filipenses que estão muito preocupados, muito tristes com a situação do apóstolo Paulo, ele está dando a eles um ânimo. Né? Ele sabe que é possível que, de repente, ele morra pelo Evangelho. E ele coloca essa possibilidade, mas mostra para eles que ele não está preocupado com isso, que se Deus assim quiser, então será porque Deus quer glorificar o seu nome assim. Então não se preocupem, a obra vai continuar porque ela não vai ser finalizada, o Senhor é poderoso e fiel para dar seguimento na sua obra, lembra? O que começou a boa obra vai completar, então não se preocupem, ninguém vai impedir que a obra da propagação do Evangelho, a obra da salvação, né, das pessoas,
ela não vai ser encerrada. Pode aparecer quem for, não importa. Mesmo que os inimigos sejam grandes, aparece em Apocalipse, né? O Império Romano foi um dos maiores inimigos da igreja, em termos de ação contrária e violenta, né? Mas a gente tem inimigos muito maiores, que os inimigos mais temíveis são os sutis, né? E nós temos visto um mundo que é hostil ao cristianismo, mas sutilmente. As pessoas atacam sutilmente, elas tentam impedir o crescimento sutilmente, elas inventam falsas doutrinas e tudo sutilmente, fazendo com que o cristianismo vá se perdendo ali dentro, né? Esses são muito mais perigosos, porque costuma a igreja cair neles, né? Ela costuma não ver que o mundo está fazendo ela se perder, ela vai se esvaindo a sua essência, porque ela vai olhando para tudo ao seu redor como se fosse, não tem nada demais, e assim vai se perdendo. Então esses são mais perigosos. Mas o cristianismo já teve inimigos muito violentos, né? E isso não impediu que o cristianismo seguisse. Muito pelo contrário, ele só cresceu, né? Depois que o Império Romano caiu, a igreja dá início àquele milênio, chamado Idade Média, ou era cristã, em que ela só cresce, só cresce. E de lá para cá foi crescendo. De um tempinho para cá é que a gente pode dizer que o cristianismo está passando por um período de apostasia, está realmente decaindo, né? Tanto é que você vai observar pecados, né, que na época da Reforma foram combatidos, voltaram em muito mais força, né? Por exemplo, a venda do Evangelho, né? As pessoas estão vendendo não só a salvação, vendendo bênçãos e assim por diante, a venda do Evangelho, a salvação por obras está aí também largamente sendo difundida de várias formas, misticismos, religiões místicas, né, dentro do cristianismo, que foram combatidas no primeiro século, no segundo século, e voltaram, né, e problemas de corrupção na política eclesiástica, há vários problemas atuais em que estão muito fortes. Claro que tudo é muito numeroso hoje, porque são mais de 8 bilhões de pessoas, então tudo é numeroso demais. Até pode parecer que, por causa do número de pessoas que se converteram ali, parece que está só crescendo, mas é que o número de gente é muito grande. Mas quando você pega proporcionalmente o que realmente é verdadeira igreja, aí você vê que o negócio não está tão bem, que é um período que a gente está vendo de ataque sutil do mundo muito forte, e aí a igreja tem passado por um período de apostasia já faz algum tempo, né? O liberalismo teológico foi acabando a igreja na Europa, e isso também nos Estados Unidos, imagina, as igrejas sérias se perderam aceitando, assumindo coisas absurdas, né? E a gente tem visto isso acontecendo. Então é um período muito difícil, né? E exige, portanto, pessoas firmes, né, cuidadosas, para pregar o Evangelho. Mas essa convicção aqui, ó, mesmo que eu seja entregue, a obra vai continuar, porque a obra é do Senhor, não é minha, né? A obra é do Senhor. Mesmo que tente me impedir pregar, seja preso, como é o caso do apóstolo Paulo ali, ou mesmo morto, a obra vai continuar, porque a obra é do Senhor. E ele conforta os cristãos assim, mas ele tem uma expectativa, ele está orando por isso, e ele vê que sua oração é coerente com aquilo que é melhor, é que Deus vai ouvir e atender a oração. Então ele tem essa confiança, ainda que coloque como não certeza. Veja que interessante. Ele tem um raciocínio de que esse é o melhor. Deus vai atender aqui, é o que julgo eu. Mas ele não coloca como fechado, não se preocupe, vai acontecer assim. Ele não determina aquilo. Porque ele coloca sempre como uma possibilidade, que pode ser que Deus queira de outro jeito. Mas o meu raciocínio é que o outro não é o melhor. Não parece ser a melhor opção. Não parece que Deus queira que eu morra em vez de que eu continue pregando a palavra do Senhor. Esse não vai parecer o momento. Lá na frente, em 2 Timóteo, quando já está no final da vida, o apóstolo Paulo já coloca o contrário, né? Ele sabe que agora ele vai glorificar a Deus com a morte mesmo. Então ele já se confortou com isso, está confortando os outros em relação a isso. Ele tem a certeza disso, até porque o caminho dele foi sendo anunciado por profetas, né? Como aparece lá em Atos. E aí ele já está tranquilo em relação a isso. Deus quer que seja assim. Então Deus tem um plano. Veja que o fato de Deus ter um plano, que muitas vezes vai de encontro aos nossos desejos, deve confortar. Porque é um plano. Veja, não é um acidente. Ai,
agora as coisas aconteceram e que eu não sei o que eu faço, os inimigos apareceram e agora estão sendo atacados, e agora o problema tal, 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 está tudo perdido. Não existe isso. Veja que ele trata como um plano. O mundo, sim, é verdade. Ele é contrário, vão atacar, vão tentar destruir, vai tudo de ruim. Você espera do mundo. Eu não espero nada de bom das pessoas em geral. O mundo é mau, o mundo é destrutivo. O mundo, ele tem esse prazer no que é ruim, na desgraça alheia, assim por diante. Ele luta contra o próprio Criador, né? Mas isso não significa que está tudo solto, né? E agora as coisas estão perdidas, né? A situação no país, no mundo, não está boa. Mas isso significa que está tudo aleatório, né? Agora estamos todos soltos. Não. Ele entende que Deus tem um plano. Deus está no controle. Só que a gente não tem um conhecimento do plano detalhado de Deus, né? Sabe o plano geral, né? Temos um ensino panorâmico do plano, né? Mas não temos os detalhes de como ele vai dia a dia acontecendo, né? Então, tem que confiar. Eu saber que Deus tem um plano já gera confiança. Eu sei que Deus tem um plano e Ele vai glorificar o nome dEle, o que redunda em bênção para a igreja sempre. Deus glorifica seu nome na nossa vida, isso redunda em bênção para nós também. Então, mesmo que seja com a morte. Então, isso conforta o cristão. Confortou Paulo e ele estava confortando os irmãos também, mesmo que também mostrando para eles que muito mais provavelmente ele iria ser liberto, sim, como ele diz. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. É esse que está levando a carta, né? Por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então veja que Epafrodito era um homem amado pela igreja, pelo apóstolo Paulo, e ele estava servindo a igreja e o apóstolo. Então ele era uma pessoa que realmente estava à disposição. E veja que aqui ele vai mostrar ao Epafrodito com o coração de um servo de Deus, como deve ser. E veja que aqui a gente já vai ter um modelo diferente até dos critérios que Paulo dá para Timóteo. Aqui tem um modelo bem prático, né? Do que se espera de alguém que Deus chama para fazer a obra do Senhor. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. E a gente está triste, porque ele sabe que os irmãos ficaram preocupados com ele ao saberem que ele adoeceu. Mas observe então o contexto da doença, que é um ponto importante aqui. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, o que aconteceu? Ele adoeceu. Veja, o cristão pode adoecer. O cristão pode ter problemas reais. O cristão pode passar por coisas que, não gostaria, né? Então, o cristão não é aquele que tem só coisa boa, vida vitoriosa, né? Tudo dá certo na vida do cristão. Não. O cristão tem os seus altos e baixos também. Inclusive, pode adoecer. Ele, inclusive, disse que ele adoeceu mortalmente, ou seja, não foi uma doença qualquer, não. Adoeceu mortalmente. Uma doença que ia levá-lo à morte mesmo. Ele estava nas últimas, eles souberam. Ficaram muito angustiados por causa da doença dele, por causa do problema que veio sobre ele. Mas Deus ouviu a oração. Então veja que a gente, de um lado, sabe, o cristão pode passar por isso. Então, se aparecer doenças, problemas, pode aparecer na vida de um cristão. Um homem de Deus. Inclusive, veja que ele não associa a doença dele a um pecado. Não, aconteceu. E muito pelo contrário, ele até associa a virtude. Veja o que ele diz aqui. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele deve ter exagerado, extrapolado. Alguma extravagância ele fez que fez ele adoecer, e ele adoecendo, ele quase morreu. Então ele foi ousado, porque ele não quis deixar a obra, ele não quis deixar de fazer aquilo que deveria ter feito. O cuidado dele para com o Paulo, o cuidado dele para com a igreja, o coração de servo dele, de fazer o que tem que ser feito, fez ele quase morrer. Então veja, ele adoeceu por sua fidelidade a Deus, por seu amor para com a igreja do Senhor. Então é o contrário. Então, perceba que a doença veio por causa
de uma dedicação exagerada dele. Né? Então veio por causa do amor dele, e ele se puxou tanto, se dedicou tanto, se entregou tanto, que quase morreu. Né? E aí ele disse que Deus ouviu. Então aí tem outro ponto. Né? Veja que Deus livrou de uma doença fatal, quase da morte. Né? E quase morreu, e Deus o curou. Então observe que a igreja também deve estar lidando sempre com isso. Sim, Deus ouve nossas orações. Sim, Deus cura, livra pessoas da morte. A igreja tem que confiar nisso. Essa é a realidade. É o Deus que opera na vida da igreja, e a instrumentalidade disso é a oração. Observe que aqui tem um testemunho. Né? Paulo testemunha que Deus ouviu graciosamente, bondosamente, a oração de todos e trouxe de volta, né, o Epafrodito, que estava quase morrendo. Né? Isso trouxe o quê? Consolo para todo mundo, glorificação de Deus, porque Deus foi quem manifestou o seu poder curando, né? E fez com que a obra continuasse. Então, veja que nisso temos aqui um exemplo. Nós temos a dedicação daquele que foi chamado pelo Senhor para fazer a obra. A dedicação, fazer a obra, fazer a obra, fazer a obra. E dar de si mesmo. Observe que a ideia é exatamente o oposto do que ele disse que vinha em alguns, que cuidavam propriamente do que é seu só. Então, ou seja, a igreja era só uma profissão. Né? E aí ele vê em Epafrodito o oposto. Uma pessoa que deu de si mesma, que se dedica, que faz de tudo para que a obra do Senhor continue. Às vezes, das formas que dá para fazer. Né? O apóstolo Paulo ele está fazendo a obra, escrevendo para a igreja, porque está preso. Não tem o que fazer. Vou fazer o quê? Eu estou preso, não dá para evangelizar o mundo preso. Vamos escrever para a igreja, vamos instruir quem pode me visitar. Então, a obra se faz como dá para fazer. O que não pode, parar de fazer. Ou seja qual for o empecilho que apareça, então encontre outro meio. Né? A obra vai ser feita de algum jeito. Aqui estamos pregando a palavra do Senhor. Se não dá para fazer de um jeito, vamos fazer de outro jeito. Então, o importante é que a obra não pode parar. E ela nunca vai parar. Mesmo que alguém morra, um pregador da palavra do Senhor, Deus levantará outro, e assim a obra vai continuar. E essa confiança de que Deus é quem sustenta a sua obra é importante. Ou seja, não olhar apenas para a característica humana da obra. Né? São pessoas, exige recursos para a manutenção da obra, tem empecilhos, dificuldades relacionadas às pessoas que querem que a obra não aconteça, que vão perseguir, que vão tentar impedir. Então, tem toda uma questão humana? Tem toda uma questão humana. E é real, né? É real, porque estamos dentro de um mundo e temos características humanas, não somos super-heróis. E, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para a natureza divina, o caráter divino da obra. A obra é dele. Quem converte o coração é o Espírito Santo pela palavra do Senhor. Quem é o sustentador, acima de tudo, né, da obra é o próprio Deus. Que se de um jeito não dá, olha, daqui não tem mais dinheiro. Né? Mesmo assim, cortaram a verba daqui. Deus vai sustentar de outro jeito. Estão perseguindo, tentando acabar desse jeito. Vamos tentar de outro jeito. E você vai ver na própria jornada do apóstolo Paulo, na verdade de todos os missionários, pastores, apóstolos, né, no Novo Testamento, é que eles faziam exatamente isso. Quando alguém tentava impedir a pregação de um jeito, não tem como ir por ali. Eles iam por outro. E assim eles iam. Olha, não dá de um jeito, vai de outro. Não dá de um jeito, vai de outro. Não dá de um jeito, vai de outro. E Deus ia dando direção para eles, né? Abrindo portas, capacitando, e assim vai. Por quê? Porque a gente está no mundo e sim, a adversidade, o empecilho, o obstáculo, a tentativa de impedir que a obra do Senhor continue, vai aparecer sempre. Porque o mundo jaz no maligno, ele odeia Deus. E, portanto, odeia tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, sempre vai haver empecilho, obstáculo. O que não podemos é desistir, tem que fazer a obra de algum jeito. De algum jeito vai se fazer. O importante é que Deus seja engrandecido, vidas sejam edificadas, vidas sejam salvas, vidas sejam abençoadas para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, com essa preocupação, com esse cuidado, então manda o Epafrodito, que quase morreu, agora vai lá, Vivinho da Silva, né, confortar os irmãos, dando testemunho da graça de Deus que trouxe ele, livrou ele da morte, abençoando, alegrando todo mundo, né,
E agora está levando a carta, né, para consolo dos irmãos que estão preocupados com o apóstolo Paulo, estavam preocupados com o Epafrodito. Então, que é um ponto importantíssimo na carta. O conforto que eles têm que ter em Deus, a segurança que eles têm que ter em Deus, a confiança que eles têm que ter em Deus e o amor que eles tinham pelo Senhor e que é incentivado, inclusive, para que tenham mais e mais, e o amor para com os outros, uns os outros, né? Entre eles, inclusive, aqui é um relacionamento bem entre os irmãos, né? O apóstolo Paulo, a igreja, Epafrodito, Timóteo, assim por diante. Veja que a atmosfera da carta é uma atmosfera bonita, né? É uma atmosfera da graça de Deus, em que há um relacionamento com Deus, em que é incentivado para que de forma alguma desistam, mesmo com as adversidades, e um relacionamento entre eles, né? Dentro da igreja, que deve ser adornado do amor, da preocupação, do zelo e assim por diante, para que eles se cuidem, né? Se abençoem. É uma atmosfera graciosa, né? E o apóstolo Paulo está incentivando isso, o apóstolo Paulo está ensinando, motivando para que isso seja real, para que isso aconteça, para que seja de fato uma bênção para eles e Deus seja glorificado em tudo isso. Então, isso nos ajuda, nos ensina, nos motiva nos nossos dias a estarmos seguindo também com o mesmo cuidado para que Deus seja engrandecido no nosso viver. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado por tudo, inclusive pelo teu cuidado para conosco. Nós pedimos que nos dê sempre coragem, firmeza, para continuarmos pregando a tua palavra do jeito que nos for possível. Porque o propósito é que teu nome seja glorificado, vidas sejam salvas, tua igreja seja edificada. Em tudo isso, Senhor Deus, então, nos alegremos. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.